Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Queria pedir para você abrir comigo em Filipenses, um texto bem conhecido, Filipenses capítulo 2, do verso 3 em diante. Filipenses 2, 3. É muito bom, se você trouxe sua Bíblia, você abri-la e lê-la junto comigo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido na figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém? Esse texto é muito conhecido e muito bem aplicável em um monte de coisa, muito bem aplicável em várias situações da nossa vida, mas eu queria falar hoje sobre como tocar pessoas. Nós decidimos nessa casa a ministrar, a pastorear, a acompanhar. Nós temos outros pastores aqui. Eu não estou vestido de pastor hoje por querer. Eu só queria vir mais arrumadinho hoje. Eu descobri no meio do caminho, comecei a ver, a Renata estava vindo no carro, a gente viu que tinha uns parabéns, pastor, feliz dia do pastor, nem lembrava que era. Então não é de propósito que eu estou vestido de pastor hoje, tá bom? Não estou de tênis, me perdoem. Mas nós ensinamos aqui, você que é dessa casa, você sabe disso. Nós queremos doutrinar seu coração a amar essa cidade. Nós queremos doutrinar o seu coração a amar o lugar onde Deus te colocou. A amar de forma sobrenatural o lugar onde Deus te plantou. E não há como tocar uma cidade sem tocar pessoas. Não tem como. E eu vi os pregadores que eu gosto, a menor visão de Deus para o reino é uma cidade. Olha como Jesus dá ordem para começar a ministrar numa cidade, depois até os confins da terra, uma cidade. Eu falei, como assim uma cidade? Mas Deus, como assim? Eu queria entender direitinho. Por que a menor visão de Deus para uma conquista, para a chegada do reino é uma cidade? E aí eu comecei a ler sobre isso, orar sobre isso. Gente, Deus ama pessoas. O lugar de concentração de pessoas está onde? Em cidades, em vilarejos, em lugar que as pessoas se aglomeram para viver em comunidade. O Senhor escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser amado por você em outras pessoas. Então é óbvio que Ele quer as cidades, porque tem aglomeração de vidas, de pessoas. E essa palavra que Paulo ministra aos filipenses não é uma palavra comum. E não é uma palavra genérica. Porque as cartas de Paulo não eram genéricas. As cartas de Paulo eram endereçadas. Até o pastor Paulo, meu cunhado, colocou no Instagram dele ontem, essa semana, no Dia dos Namorados. Se você não recebeu nenhuma carta do seu namorado, da sua namorada, porque você não tem uma namorada, abra a Bíblia, Paulo escreveu várias para você. Achei legal. Coisa de tiozão, né? Foi uma piada de tiozão, mas eu achei legal. Tiozão acha legal a piada de tiozão, tá certo. Mas essa palavra em Filipenses é para mim e para você. Se nós estamos aqui e entendemos que
existe uma cidade para ser tocada pela minha vida e pela sua vida. E talvez, se você esteja buscando uma comunidade de fé que fica entronizando para si tudo e buscando, sabe, uma coisa muito aqui dentro, preocupado com a gente preocupado com a gente, cada um lambendo as suas feridas, talvez você esteja no lugar errado. Porque a visão apostólica para uma cidade está relacionada a você estar aqui e conviver em comunidade por um propósito. É como se um culto de domingo desse, nós estivéssemos aqui e adorássemos o Senhor Jesus juntos, passássemos por um tempo de adoração desse, você encontrasse seus amigos, suas amigas, seus irmãos, suas irmãs dessa comunidade, combinasse coisas para a semana, lembrasse o que aconteceu na semana juntos, porque nós nos relacionamos como igreja, também nos relacionamos durante a semana, não só numa reunião de oração, não só numa escola de Timóteo, não só nas coisas que a igreja programa, mas na vida. Mas esse culto é para quê? E esse culto é para quem? Então, se nossa vida fosse cíclica de culto em culto, ele seria para nós. Porque se é para Deus, é todo dia. Então, se fosse cíclico, eu tenho que estar aqui no domingo, porque senão eu não consigo recarregar minhas baterias, eu não consigo viver a semana sem ir para o culto, porque o culto é que me recarrega. Olha, faz uma experiência com o seu celular. Tem várias tomadas aqui, a gente já fez esse monte de tomada aqui, para não faltar tomada aqui dentro. Pega o seu celular e carrega, bota uma tomada dessa, já traz logo aqueles textos de 4, para compartilhar com outras pessoas, e carrega o seu celular aqui nessas tomadas. E só carrega hoje, e vem carregar só domingo que vem, para você ver o que vai acontecer. Use ele amanhã normal. Na terça você vai estar economizando. Na quarta você já está desesperado. Tem alguns celulares igual o meu que está antigo. Na quarta você já desesperou total, que já acabou. Os mais novos ainda aguentam até quinta-feira de manhã. Usando bem pouquinho. Que é o que acontece quando a gente recarrega a nossa bateria no domingo. Segunda-feira você está com a palavra fresquinha. Quando lembra da palavra, porque quando você vem recarregar a bateria, parece que você quer guardar a bateria. Parece que eu quero guardar as coisas aqui para ir consumindo durante a semana. Isso não funciona. Porque no reino e com Deus, quanto mais você bebe, mais sede você tem. Quanto mais você come, mais fome você tem. A presença dele aumenta a fome. Aumenta a sede. E é para mim e para vocês, se aplica a minha vida e a sua vida, porque essa palavra não escolhe um ambiente. E eu sou completamente confrontado com ela, porque quando você pensa em quebrar raízes culturais, quando você pensa em quebrar estruturas de pensamento, na sua própria vida, na vida das pessoas, isso se torna uma batalha muito grande, porque você precisa de muita obediência, de muita pureza, de muito propósito. Então, de um tempo para cá, nós começamos com a liderança, sentar com a liderança e falar assim, gente, nós precisamos de pureza. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Hoje eu e o Renato fomos tomar um café da manhã com os amigos, nesse mercado que tem nos condomínios aqui, não lembro o nome, ele tem um tipo um café da manhã. Nós fomos lá encontrar com eles, conversamos tudo, fiz meu pratinho, nós comemos. Aí eu tomei um café, a Renata tomou um suco, e na hora de ir embora deu um valor. Eu falei, estranho. Aí eles pagaram o deles, quando eles foram pagar o deles, eles falaram, olha, tem um iogurte aqui. Ela, tem que cobrar o iogurte. Aí eu falei, uai, o café eu não pago aqui, está tudo incluso? Ele, não, você tem que pagar separado. Eu falei, então eu não paguei. Mas eu não precisava, já tinha pago. Eu não precisava ter me manifestado, eu podia ter levado o café e levado o suco de laranja da Renata. Mas aí, eu lembrei, eu falei, não, eu consumi, não paguei. Ela falou, então o senhor pode pagar. Mas numa visão normal, natural,
de alguém que não quer manifestar aquilo que tem dentro de si, era só ir embora. O que é um café? É o que as pessoas pensam. Eu só vou levar uma caneta aqui do órgão que eu trabalho, porque o que é uma caneta para esse órgão? Já ouviu alguém falar isso? Não, pode deixar, eu trago lá da empresa, lá tem muito. Eu e você somos confrontados porque viver uma vida de pureza não é moleza. E eu não pensei em rimar, só vi que rimou agora. E ficou bem brega, mas é verdade. Porque caminhar em obediência, em pureza, e estabelecer na minha vida e na sua vida um propósito não é fácil. Mas por que eu estou ministrando isso aqui para você hoje? Porque essa casa, ela vive em prol de uma cidade. Eu quero obedecer Jesus no comando que Ele nos deu. Falaram mal de um monte de gente também na Bíblia, porque ouviram o que Deus queria e resolveram fazer aquilo que Deus estava pedindo para fazer. E é muito simples. Ouvir Deus e obedecer. Há uma coisa que é simples, não é fácil, mas é simples. E nós decidimos fazer isso. Então nós estamos aqui por causa de uma cidade. Nós vamos caminhar segundo aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer e quer que a gente faça. Nós vamos amar essa cidade profundamente. Nós amamos essa cidade profundamente. Cada buraco de cada rua nós amamos. Nós passamos nas ruas e passamos com o carro ou qualquer coisa num buraco e a gente não amaldiçoa a cidade porque passamos por um buraco. A gente não amaldiçoa o administrador porque passamos por um buraco. A gente não declara palavras de maldição porque nós esperamos muito na fila para ser atendidos. Nós não amaldiçoamos porque não tem algumas coisas aqui ou porque tem e tem problemas. Nós declaramos bênçãos sobre esse lugar. Porque senão nós não demonstramos amor. Lembra que eu compartilhei que a gente foi para o monte com os irmãos? Lembra? Quem está aqui que eu falei que a gente esteve no monte? Nós passamos, antes de começar a fazer declarações sobre a cidade, nós começamos a orar. E eu falei, olha, irmãos, irmãs, vamos começar a orar agora e pedir ao Senhor um amor por essa cidade. Porque se você fala mal da cidade, você não tem autoridade para orar por ela. Da mesma forma que você fala mal de alguém, você não tem autoridade para orar por essa pessoa. E nós só tocamos uma cidade, tocando pessoas. E por que eu falo que é importante você adquirir autoridade para isso? Porque para tocar pessoas, você precisa se submeter às realidades daquela pessoa. Para você tocar uma pessoa, a vida dela, com o reino, você precisa se submeter à realidade da vida daquela pessoa. Eu estava falando aí, a gente reúne, antes do culto, a gente reúne com a equipe de adoração e com a intercessão, e tem a gente faz uma checagem do que Deus está falando com cada equipe dessa. E eu falei uma coisa que parece radical, mas é verdade. Se você se encontra com uma prostituta para pregar o evangelho para ela, essa mulher, ela vive vendendo o próprio corpo por um preço. E o homem que comprar aquele corpo por aquele período de tempo, ele pode fazer o que quiser com aquele corpo. Então, uma prostituta de profissão, ela é machucada, ela é ferida no seu corpo. Mas ela também é machucada e ferida na sua alma, de uma forma tão alta, ou melhor, tão baixa, que a gente às vezes não consegue nem ponderar, nem pensar direito. Como seria isso? Que tipo de aflição, de angústia, de dor, de ansiedade, de sofrimento, tem alguém que toma uma decisão dessa, de vender o seu próprio corpo por dinheiro, e vive uma vida, e às vezes está num nível de engano, que está até achando bom aquele sofrimento. Hoje me perguntaram umas 10 vezes, pastor, o que foi isso na sua testa? Eu estava na oficina lá e fui pegar um pó de madeira assim com extrator de pó. A hora que eu abaixei, eu bati de frente com uma madeira que estava de quina, assim, ó. Trem!
na hora, aquele ardido, aquela dor. E eu tenho problema de pele, eu já sei que vai demorar tempo para ficar zeradinho aqui. E é bem, eu estou deixando meu cabelo crescer, é bem do ladinho que o cabelo bate, bem dentro da ferida aqui. Aí eu saí, fui lá, lavei, passei um creminho assim, um antibióticozinho aqui, e voltei para a oficina. Quando voltei, que eu fui lavar a mão, eu bati de frente com o negócio que estava na frente da pia. Só que o negócio, eu não tinha visto, eu tinha colocado tipo um sargento assim, um grampo, e eu bati, nossa, falar no microfone fica bem melhor, não fica? E eu bati a cabeça exatamente naquele grampo, e o creme que eu passei ficou no grampo. Então eu bati bem em cima de novo. Eu bati a mão, joguei uma aguinha, falei, vou passar creme de novo, botar um boné, porque eu vou bater minha cabeça de novo, será? E o Espírito Santo falou comigo: é bom se machucar várias vezes no mesmo lugar? É gostoso para você? Eu falei, não. Ele falou, para uma prostituta também não. Ter um corpo machucado todos os dias. Eu falei, o que isso tem a ver, Espírito Santo? Ele falou, tem a ver com tudo que você vai ministrar. Como que você se submete a uma circunstância na vida? Eu tenho um exemplo de uma prostituta, um trabalho, vendendo o próprio corpo. Como você se submete à vida dela para pregar Jesus? O que eu posso trazer de radical para a vida de uma pessoa que trabalha na rua vendendo o próprio corpo? O que de tão radical eu posso oferecer para ela com a minha vida, com a minha própria vida? Esse é uma almofadinha aqui. Fala a verdade. Pensa em você mesmo. O que você pode conversar com uma prostituta que em você mesmo você traga alguma coisa tão radical que vai abalar a vida dela, de você mesmo? Tem alguma coisa em você que você pode falar assim? Eu vou contar para ela uma experiência que eu tive com... Tem alguma coisa? Pensa aí. Você não tem o que apresentar. Só tem que se submeter à realidade dela e apresentar o Cristo. Quando Paulo começa a falar para essas pessoas, ele não está falando para a gente normal. Ele está falando para um povo que era grego, mas era totalmente influenciado pela cultura romana. Os filipenses eram totalmente influenciados pela cultura romana, como nós somos pela cultura americana. Eu acho muito engraçado, o Jake, esposo da Renata, a gente vem aqui e passa numa loja. Agora, aqui do lado, aqui, ó, se você for proprietário, me perdoa. Aqui atrás, tem uma loja aquelas lojas chama Detail, que é de limpeza detalhada de carro. Sabe, quando você... lavação de carro sem água, né? Aí está uma sigla enorme, e Detail. Eu falei, cara, eu não consigo ler isso aqui. De tão influenciado nós somos pela cultura dos Estados Unidos. E o Jake vem e fica lendo as coisas em inglês, ele acha o máximo. Cara, isso aqui não chama, nós passamos por uma drogaria. Não, eu falei para ele que tinha uma drogaria de um amigo que chamava Drugstore. Aí o cara foi obrigado a colocar drogaria, drugstore. Farmácia, farmácia. Senão não fica bonito. De tanta influência que nós temos, e a gente acha que a gente não tem influência romana, mas a gente tem muita influência romana. E esse povo era uma colônia de Roma, totalmente influenciada, porque eles se deixaram influenciar, dizem os historiadores. Só que Paulo precisava se submeter àquela cultura para poder falar o que ele tinha que falar a respeito do Cristo. E Paulo podia fazer isso, porque Paulo era um homem que vivia em 3 mundos. Paulo era um judeu por religião, conhecia tudo, fariseu, zeloso. A Bíblia diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel, um fariseu, conhecedor, chefe de sinagoga, um homem extremamente reconhecido. Ele era grego por cultura, ele nasceu em Tarso, uma cidade grande. Ele fluía em grego, ele conhecia filosofia, conhecia a lógica e podia debater com qualquer pensador em Atenas, porque ele conhecia. Ele tinha entendimento para isso.
Ele falava as línguas antigas todas. E ele era romano por cidadania. Ele teve o privilégio e a garantia de direitos legais. E ele foi julgado em Roma, e a Bíblia explica isso. Isso fazia com que ele tivesse facilidade de transitar no mundo antigo todinho, sendo cidadão romano. Roma dominava tudo, ele é um cidadão romano. Pá, carteirada, entro, quero pregar o evangelho, carteirada. Ele não entrava como um judeu por religião, ele não entrava como um grego por conhecimento, ele entrava como um romano, por governo. Tanto é que ele deu carteirada para não ser executado, foi para Roma, foi ser julgado em Roma. Paulo podia fazer isso, ele conhecia, ele podia se sobrepor, ele podia chegar num lugar de trabalho e falar assim: sou filho do rei, sou filho de crente, entrei nessa empresa aqui, Deus, agora nós vamos governar, Deus. Entra comigo, Deus, nessa empresa que nós vamos arregaçar com essa empresa todo dia, arrebentar com tudo, abrir essas portas, Satanás vai embora, Deus entra. Aí Paulo se submete à cultura e começa a falar na língua daquelas pessoas. E o mundo antigo inteiro é ganho. Por Paulo, por seus discípulos, seus filhos espirituais e pelos apóstolos. O mundo gentil, nas viagens missionárias de Paulo, Paulo pregava, Paulo deixava uma pessoa instruída e Paulo formava uma igreja na casa de alguém. Porque ele não chegava para arrebentar com tudo. Ele chegava e se submetia a realidade da vida daquelas pessoas e entregava o Cristo. Toda vez que eu ouço as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu imaginava uma igreja feito um exército, um ariete assim na mão, olhando para as portas do inferno, e a igreja: vamos arrebentar essas portas, vamos! Bah! Satanás, demônios correndo para tudo quanto é lado, e crentes entrando, a igreja entrando, judeus, gentios, a igreja de Cristo entrando, arrebentando com tudo, arrancando vidas do inferno e trazendo heroicamente, até a gente precisar entrar na Vila Green aqui, governada por um traficante. O Michael abriu a casa dele, botamos fizemos do quintal da frente dele uma varanda, né, Michael? Essas crianças estavam aqui, são lá da Vila Green, mas nós começamos a nossa primeira reunião, anunciamos, saímos andando com um sonzinho assim, daqueles de puxar, nas ruas lá, dizendo: vamos ter um café com Jesus, chama as suas crianças, não sei o quê. A varanda tinha 40 metros quadrados, tinha 42 crianças na primeira reunião. Mas para fazer a primeira reunião, nós fomos lá visitar. Quando nós saímos de lá, a chefe do movimento lá veio procurar o Maico. Maico, quem são as pessoas que vieram aqui? Estão comprando seu lote? O que está acontecendo? Aí ele: não, são os pastores, nós vamos começar um trabalho com crianças aqui. Então eu quero falar com ele, não sei o que, quero falar com ele. Eu falei: Maico, pode chamar ela para falar. Vamos lá, pastor, na casa dela? Eu falei: não, manda ela vir aqui. Aí ela veio, segurança, né, Maico? Lembra? Segurança, 2 pitbull cachorro e 2 pitbull gente. E aí, pastor, beleza? Beleza. Era uma mulher. E aí, pastor, beleza? Beleza. Falei: beleza. E aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que está? Tudo bem. Está querendo fazer o que aqui? Não, me chamou aqui para quê? Ué, você perguntou para o Mike o que a gente queria fazer, eu quero te explicar o que nós vamos fazer. Nós vamos começar um trabalho com crianças aqui. Nós queremos tirar essas crianças, queremos mudar o coração dessas crianças, a cabeça delas. Nós não queremos tirá-las daqui. Nós queremos que elas entendam uma realidade, sejam cheias do Espírito Santo, sejam cheias de Deus, para mudar a realidade dos pais delas. Nós queremos que elas sejam sementes na casa dos pais delas. Queremos que elas sejam pequenas sementes na casa dos pais, que comecem transformando, que elas comecem sendo transformadas para transformar suas casas. E o que eu posso te ajudar? Eu falei: não atrapalhando. Você pode me ajudar não atrapalhando. Como assim, pastor? Eu falei: você quer que essas crianças se tornem o que você é hoje? Ela falou: não. Você tem filhos aqui? Ela falou: não, tenho sobrinho. Eu falei: pode mandar. Agora, você quer que o futuro deles seja com tráfico de drogas, com crime? Não, não quero. Mas você faz isso? Faço. Mas eu não quero que eles sejam assim. Eu quero que eles trabalhem, estudem, tenham uma vida, uma família, uma empresa ou um emprego, não importa.
Eu falei, então não atrapalha. Ela falou, pode deixar comigo. Deixa comigo, pastor. Não vamos atrapalhar, não. Eu falei, então não atrapalha. Posso contar contigo? Pode. As portas do inferno foram derrubadas aquele dia. E não tinha uma igreja com ariete na mão, destruindo a porta, derrubando, não. Não tinha uma igreja governando, não. Tinha uma igreja se submetendo àquela realidade. E conversando. E obtendo acesso aonde poderia ter acesso. Que é isso, pastor? Você está muito light. Tinha que chegar logo e chamar a polícia. Ah, é? É mesmo? Se eu te contar as histórias. Porque quando você entende que você precisa submeter uma realidade para que Cristo possa ser expresso, possa ser mostrado. Quando você entende que a melhor maneira de você ouvir o coração de alguém é abrindo o seu próprio coração, é sendo vulnerável, então tudo é transformado. Toda a realidade dos relacionamentos é transformada quando você decide ser vulnerável, não quando você espera a vulnerabilidade do outro. Você está aqui, né? Essa igreja em Filipos, na Macedônia, não era uma cidade qualquer, era uma cidade completamente privilegiada, porque a cultura romana entrou e ficou. Só que o status, o orgulho, cobria a cidade. Era uma cidade extremamente orgulhosa. Eram cidadãos romanos, vestiam-se como romanos, seguiam costumes de Roma, mas eram gregos. Muito estranho. Para eles, esse status social romano era muito importante. Então não tinha como Paulo entrar de outro jeito. E Paulo entrou num lugar de se encontrar com eles. Foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Ele mandou seu filho mais de perto para cuidar lá, enquanto ele estava na prisão. Foi a igreja na Macedônia que enviou recursos para aqueles que estavam em Jerusalém, sem ter recursos necessários. Só que, quando você lê o capítulo 4, você percebe que tem confusões ali. Você percebe que tem sinal de desunião, de rivalidade, porque era um querendo ser maior que o outro, um querendo mostrar mais poder que o outro, um querendo mostrar mais status que o outro. Isso acontece o tempo todo no nosso meio. E Paulo começa a pregar e a aplicar neles o antídoto para o orgulho, que é o Cristo, que é a posição do Cristo. A posição de governo do Cristo está ligado à humilhação. Está ligado a você começar por baixo. Está ligado a você entender o coração do outro para poder subir. E ele começa apelando para a humildade, dizendo, não façam nada por ambição egoísta, não façam nada por vaidade. Olhem para o Cristo. Olhem para o Cristo. E eu não estou pregando para gente errada, sabia? Se você prestar atenção, nosso direito é romano, nossa cidadania é romana, nossa língua é latina, romana, nossa literatura é romana. Falando do brasileiro, tá? Falando do europeu, daquele que foi colonizado por europeus. Nossa arquitetura é romana, nosso urbanismo é romano, nossa educação é romana, nossa ciência é romana, nosso esporte é romano, nossa estética é romana. Nossa religião é romana. E Paulo fala, considere os outros superiores a você mesmo. Por quê? Como eu posso ouvir, se eu tenho um coração orgulhoso, cheio de vaidade, como eu posso ouvir o coração de alguém, de verdade, sem me colocar abaixo?
Como eu posso ouvir o coração de alguém sem aprender com alguém? Será possível que eu não tenho nada para aprender? Eu só tenho para ensinar? Como eu afeto a vida de alguém só ensinando? Como eu afeto a vida de alguém só falando? Quem discipula sabe disso. O discipulado não é feito de respostas. Um bom discipulado é feito de boas perguntas. Aliás, um bom relacionamento é feito de boas perguntas. Se senta com alguém um dia, preocupado com a vida dele ou dela, e faça perguntas para você ver o que vai acontecer. Quando você sentar à mesa com alguém, em vez de você falar, faça uma pergunta. Quando alguém falar, olha, eu gosto muito de sapato branco, fala assim, é mesmo? Por que mesmo você gosta de sapato branco? Essa pergunta pode levar aquele coração a se render profundamente ao Cristo que habita dentro de você, simplesmente porque você quis ouvir um detalhe de uma realidade de vida. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, trabalhei em banco muitos anos, e ela veio do sul do país, a família dela é alemã, ela é alemã, e eu sempre compartilhei minha marmita. Meu avô me ensinou uma coisa: é muito melhor você ser amigo do porteiro do que do dono do prédio. E ele falava assim: o dono do prédio não está lá, o porteiro está. O dono do prédio não conhece ninguém, só quer saber do dinheiro. O porteiro conhece as pessoas. E começou a falar as qualidades de um relacionamento de alguém que está lá de verdade. Eu aprendi isso e levei isso para a minha vida. Então eu comecei a dividir minha marmita no trabalho. Eu era executivo de um banco. E na plataforma de negócio que eu trabalhava, tinha lá uma estrutura inteira e tinha lá uma cozinha onde a gente podia almoçar, como toda empresa aí. Bem no comecinho eu trabalhava numa agência, trabalhava com pessoa jurídica, então o movimento era bem pequeno, a gente convivia muito junto. E tinha um amigo, o Oséias. Ele era um cara que ele conquistava tudo que era meta que tinha no banco para fazer, ele conquistava. Ele trabalhava numa empresa que prestava serviço para o banco. Ele batia todas as metas. E um dia eu sentei com ele e falei, cara, ele gostava muito de mim. Ele era pastor. Um dia eu sentei com ele e falei, cara, Oséias, qual que é o teu segredo, cara? Me conta. Ele falou assim, cara, eu passava fome. Eu passava fome. E eu pedi para Deus um trabalho que eu pudesse fazer mais dinheiro. Que não era só um salário, mas eu queria fazer mais dinheiro. Porque eu queria ajudar mais pessoas. Porque eu tinha outros amigos que passavam fome. Falei, e aí? Ele falou assim, aí eu consegui esse trabalho nessa empresa que fazia consignado. Eu falei, mas você não tem carro, cara, como é que você visita? Ele falou assim, eu comecei a orar de madrugada. Falei para Deus, qual é a melhor empresa para eu começar a fazer venda de crédito consignado? O Espírito Santo falou assim, empresas de ônibus. Aí ele, empresas de ônibus? Ele foi para o banco de manhã e perguntou assim, tem alguma empresa de ônibus aqui que conta com a gente? Tem. Quantas? Todas de Brasília. Sério? Sério. Me passa o contato da pessoa lá que eu vou conversar com ele. Aí ele falou que passou quase 6 meses para poder conversar com todo mundo e começou a vender crédito consignado para as empresas de ônibus. Só que ele era um cara muito amável e ele ia para as, como é que chama? Para o ponto final, como é que chama? Como é que chama aqui? Para o terminal. Ele ia para o terminal e tinha uns escritórios no terminal e ele conhecia todo mundo. Chegava no terminal, ele conversava com todo mundo gostava dele. Está indo para onde, Oséias? Eu estou indo lá para uma empresa tal, agora está. Comigo, moço? Vamos de ônibus. Ele entrava no ônibus, o cara levava ele, deixava ele na porta. E ele foi conhecido pelos motoristas, então ele falou assim, Flávio, eu ando em Brasília todo, de ônibus. E eu faço assim, ó, eles me conhecem, já param, e me deixam na frente, eles não param no ponto para mim, eles me deixam na frente do lugar onde eu quero ir. Falei, sério, sério, e as suas vendas? Ele falou assim, só subindo. Beleza. Pouquinho antes disso,
eu estava um dia almoçando e falei com ele assim, cara, vamos almoçar junto amanhã? Tinha conhecido ele há pouco tempo. Ele falou assim, poxa, cara, amanhã não dá. Aí eu falava, você não vai almoçar não? Ele falou, não, mais tarde. Encontrava com ele no outro dia, eu estava na cozinha almoçando, e aí, cara, vamos almoçar essa semana? Ele falou, puxa, essa semana não dá, cara, estou corrido. Vamos almoçar aqui? Ele falou, não, mais tarde. Aí um dia eu peguei ele, encantou ele no lugar de trabalhar, eu falei, cara, e aí, qual é a sua? Pô, sou seu amigo, cara, você não quer almoçar comigo? Ele falou, cara, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para almoçar. Eu acumulei muitas dívidas, estou pagando todas as minhas dívidas, e o dinheiro que eu tenho dá para uma refeição. E aí minha filha e minha mulher estão em casa, e elas que comem. Eu só posso comer uma vez por dia. Eu só como à noite quando eu chego em casa. E aí elas comem o que elas precisam, o que sobra para mim eu como. Às vezes é só arroz, às vezes é só ovo, às vezes não tem nada. Às vezes eu tomo um litro de leite. Eu falei, então faz o seguinte, vamos combinar um negócio? Vamos. Eu vou trazer mais comida e a gente divide a marmita a partir de agora. Ele falou assim, tá bom. Eu falei, como assim tá bom? Ele falou assim, é que eu orei isso ontem. Falei para Deus, Deus, como é que vai fazer? Eu estou pagando minhas contas, eu preciso acertar todas as minhas dívidas, eu não estou conseguindo comer, está difícil para mim. Tem como o senhor arrumar isso aí, ajeitar isso para mim? Deus falou, mexer com o Flávio. Aí eu tinha uma quando eu trabalhava em banco, eu falei assim, cara, eu preciso ter mais ternos. Aí eu comprei uns ternos novos e 3 ternos estavam bons, muito bons ainda, mas já não serviam para mim, eu queria uns ternos melhores. Aí eu falei, Renata, já sei para quem que eu vou dar. Ela, para quem? Pro Oséias, ele é o meu tamanho. Ela falou, uau, ele vai amar. Eu peguei meus 3 ternos, mandei lavar, coloquei na capinha. Cheguei mais cedo que ele, pendurei assim no lugar onde ele fica lá, no stand que ele ficava, e fui trabalhar. E passou o dia inteiro e ninguém falou nada. E eu fui lá na mesa dele e falei assim, e aí, cara, gostou dos ternos? Ele falou assim, foi você? Eu falei, foi. Ele falou, pô, brother, valeu. Eu falei, valeu não, meu amigo. São 3 ternos, cara, você abriu? Ele falou assim, não. Eu falei, como é que você agradece? Você não sabe nem se serve. Ele falou, serve. Porque eu pedi para ele ontem à noite 3. Que eu vou ter que pregar 3 vezes agora. Eu fui chamado para pregar 3 vezes, e são 3 vezes em lugares que as pessoas vão estar lá. E eu falei, Deus, não dá para eu ir com esse mesmo terno meu que está nojento. Eu precisava mesmo, era de 3 ternos diferentes para ficar alternando na igreja. Ninguém falar que eu uso o mesmo terno. E foi dormir. E eu, enquanto ele estava lá orando, eu estava no Conjunto Nacional comprando terno. Ele me agradeceu assim, como se... Eu falei, tá, mas você não vai me agradecer não? Ele falou assim, mano, não foi você só me entregou. Obrigado porque você me entregou o terno que eu pedi ontem à noite. Eu falei, cara, eu te entendi agora. Mas eu só sei dessa história dele que eu estou contando para vocês lembrarem do Oséias. Porque os outros caras que trabalhavam comigo, ninguém conhecia ele. Ninguém dividiu uma marmita com ele. A Renata já preparava a marmita no dia anterior, eu falei assim, a sua e do Oséias. Eu falei, não, põe tudo na mesma, que se eu trouxer uma para ele não vai querer. Põe tudo na mesma. Aí aumentamos o pote, entuchava de comida. Eu pegava metade e deixava metade para ele, quando ele não estava lá. Mas eu só sei disso, porque eu tive a oportunidade de falar, mano, o que é que tu está passando? Como está a sua vida? Que é o que eu e você podemos fazer em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer ambiente. Porque Jesus, o Cristo, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até um tipo de morte que era a pior morte do seu tempo,
Porque ele foi até o fim em obediência. Porque se eu começar a orar a Deus que eu quero obedecê-lo, vou passar por situações muito difíceis, vergonhosas, humilhantes. Se eu começar a decidir obedecer a Deus, vai ter gente falando mal de mim. Se eu começar a decidir obedecer a Deus, vai ter gente inventando mentiras sobre mim. Se eu contar para vocês as histórias que aconteceram esse ano já, sobre mim e sobre a Renata, coisas que falaram, vocês não acreditam. Por quê? Porque se você começar a fazer alguma coisa em obediência a Deus, vai ter alguém que vai falar, cara, você é um maluco, cara, isso é vergonha para você, cara, como é que você se expõe dessa forma? Por que você se envolve nisso? Não, isso é mentira, você não está fazendo isso por isso não. Sempre vai ter. Porque ele tinha o status mais alto possível, igualdade com Deus. Só que ele decidiu se esvaziar, ele não se apegou aos seus privilégios. Os meninos estão aqui, mas eu vou falar. Há umas semanas atrás, um dos meninos pequenininho que está aqui, ele veio, foi a primeira vez para tomar banho aqui na igreja, porque a gente preparou um lugar para eles ali, não sei se todos sabem, mas as crianças chegam aqui 4h30, né? Que horas vocês chegam? Que horas vocês chegaram hoje? 4 e pouquinho, né? Eles chegam, tem um lanchinho preparado para eles, tem banho para eles tomarem, trocam de roupa, perfume, shampoo, tudo. Ficam maravilhosos. Depois tem uma janta, todos eles saem daqui com uma janta. Deus tocou o coração da gente, a gente começou a fazer isso. E o número de crianças tem aumentado. Desse mesmo lugar que a gente está falando, que é a Villa Green. Que é um lugar que a gente ama. E um dos meninos chegou, e Renato falou assim, toma banho, colocou ele no chuveiro. E ele ficou lá tomando banho. Com a portinha, ficou lá tomando banho. A hora que ele sai do chuveiro, ele está de roupa. Ele não tirou a roupa. Está todo molhado. Renato perguntou, cara, o que aconteceu? Você tem que tirar a roupa para tomar banho? Ele falou assim, tirar a roupa para tomar banho? Mas por que você toma banho de roupa? Ele falou assim, porque eu tomo banho no rio todo dia. Eu não tomo banho em chuveiro, tomo banho no rio. Então eu não tiro roupa para tomar banho. Eu entro, mergulho, tomo banho, me lavo e saio. Como ficar sabendo disso? Como saber que isso acontece? Só que as pessoas não sabem é que Brasília foi construída e tiveram polos de construção. Os tijolos de Brasília, grande parte deles foi trazido de fora também, mas grande parte deles foi produzida aqui em São Sebastião. Nossa estrutura de olaria, que era enorme, gigante, muitos profissionais trabalhando, tijolos, mais tijolos saíram daqui para construir Brasília. E a gente orando no meio da Villa Green, lá no domingo de manhã, de joelho no chão, Deus falou conosco. Aqui está o centro, o epicentro de tudo que eu quero fazer nessa cidade. Não está nos outros lugares, está lá. Porque aqui, uma força de trabalho para construir essa cidade inteira de Brasília, o plano piloto todo, toda a construção de Brasília, o tempo de JK, grande parte dos tijolos foi tirado daqui de São Sebastião, das olarias daqui. E eu quero fazer muita coisa em Brasília, por esse lugar. Essa cidade de São Sebastião, o centro dela não é aqui no centro, o centro é lá dentro da Villa Green, o centro espiritual. Por isso que lá é um polo de tráfico de drogas, por isso que lá a criminalidade é alta. Porque o trabalho nosso em Deus é estabelecer o reino, onde as portas parecem fechadas. Só que se você não se submete, você não vai descobrir nada da vida de ninguém. Sente à mesa com alguém que só fala de si mesmo e veja se você tem vontade de sentar de novo a essa mesa para conversar. Senta uma vez. Claro que você não tem. Claro que você não tem. Porque ninguém tem. Porque o gostoso do relacionamento é a troca. O gostoso do relacionamento é você ouvir e falar. Você ter o que contribuir, mas também aprender com alguém.
Mas nós somos ensinados que tem que vir no domingo, tem que vir para a igreja, tem que vir arrumado, tem que sentar aqui, tem que escutar uma palavra. Não pode pular para lá, não pode pular para cá, não pode usar esse tipo de roupa. Ceia tem que ficar sentado, quem está em pecado. Quer levantar a mão quem está em pecado hoje? Quem cometeu pecado hoje junto comigo? Alguém cometeu pecado hoje junto comigo, além de mim? Não dá para ceiar esse mês, então. Vamos fazer o quê? Todo mundo é pecador. Só que a gente esquece que Ele é bom. A gente estava hoje falando sobre isso. Você pode ensinar seu filho dizendo assim: você é um mal criado, que boca suja. Você pode ensinar assim, mas você pode ensinar assim, ó: meu filho, não fala essa palavra, isso não combina com você. Você é um menino educado. Pode ou não pode? Como a gente quer se relacionar? Você vai ser um vagabundo fazendo isso? Não, eu não vou deixar fazer isso, porque você vai ser muito próspero, cara. Você não vai fazer isso, não pode, porque você é um menino de Deus, você vai ser muito próspero. Faz toda a diferença. Pode brigar, pode ficar bravo, pode dizer não. Só que, ó, para finalizar, sentei com o pastor Ramalho, é um cara que eu admiro muito. Começou um trabalho com viciados em droga e álcool e tudo mais, dependentes químicos. Começou um trabalho lá em Planaltina. Hoje ele tem 2 casas muito grandes, mais de 100 pessoas sendo cuidadas em cada casa. Um cara que eu respeito muito. Meu amigo, amigo do Anderson. Esse cara, sentei com ele e perguntei assim: cara, o que você faria se você fosse começar de novo? Para e pergunta: se você fosse começar de novo, o que você faria? Ele falou assim: nunca trabalharia com homens adultos. Sério? Porque é ruim? Ele falou: não. É muito mais complicado, demorado, difícil. Eu trabalharia com crianças e jovens. Para tirar essas crianças desse caminho. Para tirar os jovens desse caminho. Não trabalhei com homens adultos. Esses caras nem passariam pela minha vida. Porque eu trataria deles lá no começo. Isso reforçou o nosso coração por esses meninos e meninas que nós temos ministrado sobre eles no Sementinha, temos ministrado sobre eles aqui, aqueles que têm vindo aqui na igreja. Isso encheu o nosso coração para dizer: o caminho está certo. Vocês precisam de muito mais, tem que aprender muito mais, mas o caminho está certo. Onde é que a gente quer ser crente? Onde é que a gente quer ser cristão? Onde é que a gente quer exercer aquilo que a gente carrega? Onde a gente quer manifestar o reino? Onde a gente quer que o reino chegue? Quer fazer uma caminhada, um trekking? Você sai com 5 pessoas. Você precisa escolher quem você vai colocar na frente, o mais rápido ou o que anda mais devagar? Qual você colocaria? Pensa aí rapidão. O certo é você colocar o que anda mais devagar. Porque a equipe não vai ser atrasada. A equipe só é atrasada se o cara mais rápido for colocado na frente e ficar esperando sempre uma pessoa lá atrás que não consegue acompanhar o ritmo. É muito melhor você caminhar no mesmo ritmo o tempo todo do que correr e parar, correr e parar, correr e parar, correr e parar. É muito melhor você ter constância do que ter picos. Então os relacionamentos, eles pedem constância. O cristianismo pede constância. Quer ter uma vida cristã substancial? Tenha constância com Deus e tenha constância com as pessoas. Se você pudesse levantar, nós vamos orar.